Estamos de volta e com um alerta. O número de acidentes por contato com animais peçonhentos aumentou em 157% nos últimos 10 anos. E no período chuvoso, o perigo é ainda maior, principalmente quando falamos dos escorpiões. Esse bichinho aí, quando se sente acuado, pode causar uma dor enorme na gente. O Francisco levou um susto quando encontrou um escorpião dentro de casa pela primeira vez. Para piorar, também sentiu o efeito da picada do animal. Ele estava em cima da cama, embaixo do travesseiro. Fui pegar uma coisa na cama e ele me picou no dedo. O aparecimento de escorpiões na cidade acontece durante o ano todo, mas em alguns períodos, como o que estamos vivendo agora, a incidência é maior. Isso acontece por causa das características de adaptação deste animal. Vêm as chuvas, né? E inundam esses locais, os escorpiões então saem para fora e vão procurando locais mais secos, né? E passam a tentar adentrar as casas, as moradias das pessoas onde os acidentes acontecem. A coordenadora do Programa de Animais Peçonhentos do Centro de Zoonoses, Juliana, explica que os moradores podem evitar que escorpiões apareçam pela casa com algumas medidas simples. Procurar olhar sempre se não tem alguma fresta, algum piso danificado, rodapé solto, as caixinhas, os espelhos, né, de acender e apagar a luz também tem que estar muito bem vedados. Sempre procurar utilizar peneirinhas nos ralos para evitar que o escorpião saia também por esses locais. E também sempre observar se a rede de esgoto está bem vedada, porque também é uma via, né, por onde eles podem adentrar nas casas. Mesmo com o susto da picada, Francisco matou o escorpião e correu para uma unidade de saúde, onde levou o animal para que os profissionais identificassem a espécie. E Francisco fez certo. Em caso de acidentes como esse, é importante procurar ajuda médica para que sejam feitos os procedimentos corretos. Os riscos são muito grandes para pessoas que têm algum tipo de alergia, são muito grandes para crianças e também para idosos, para pessoas que tenham qualquer debilidade física. Os agentes, após fazerem a vistoria na moradia onde houve a notificação, costumam sempre esclarecer dúvidas e conscientizar o morador. A gente procura orientar o morador com relação à mudança de hábito dele agora, porque o escorpião não existe um veneno preventivo para ele. Então, no caso da tetanização dele, vai dar uma falsa segurança para o morador. E o escorpião, nesse caso, ele vem do esgoto, né, onde ele encontra alimento e umidade, é o que ele precisa. Nesta época do ano, em que o calor e chuvas são frequentes, é comum também o aparecimento dos caramujos africanos, que são nativos no inverno, resistentes ao frio e à seca, saem para se alimentar e reproduzir à noite, durante ou logo após as chuvas. O Serviço de Vigilância em Saúde de Paracatu está distribuindo iscas que atraem e matam os animais. É um cuidado que a gente tem que ter, né? A Unidade de Vigilância de Saúde, hoje, ela tem uma isca, né, que a gente distribui gratuitamente, né? Cada pessoa que achar que está com fluxos de caramujo no seu quintal pode estar vindo buscar. A gente distribuir, traga um documento, a gente faz um cadastro e distribui chama lesmicida, né? É um cuidado que você tem que ter com o seu quintal. Às vezes a pessoa chega e fala assim, tem um lote sujo perto e está saindo bastante caramujo. Vai acontecer sim. Onde tem sujeira, onde tem lixo, tem bicho. Então, se está sujo, vai ter sim aparecer esses caramujos. E através desse lote sujo ao lado da sua residência, ele vai estar passando para o seu quintal. Então, a gente tem sim o lesmicida, é distribuído gratuito e pedimos à população que busque, né, que faça o trabalho no seu quintal, que esse trabalho cada morador tem que fazer no seu quintal para eliminar esses caramujos. É aconselhável a pessoa matar o caramujo sem a lesmicida? É impossível, né? Porque a lesmicida que é distribuído, ele é um atrativo, né? Então você coloca lá no quintal, o caramujo vai até ele, come a isca e ele morre, derrete. Vai sobrar uma casquinha aqui, sempre tem uma casquinha ali. A gente aconselha o morador que pegue essa casquinha que sobra ali e coloca no saco de lixo para descartar. Porque ali também pode acumular uma água, né, e pode estar trazendo o foco do mosquito da dengue. Sabe qual foi a profissão que mais cresceu nos últimos anos? É a de cuidador de idosos. Esse é um dos efeitos do aumento da expectativa de vida da população brasileira. Loide cuida do seu Nelson durante a tarde, período em que a família dele não está em casa. Antes de se tornar cuidadora,
Ela fez um curso com noções de primeiros socorros, enfermagem e psicologia. Eu sempre, quando eu saio para trabalhar, eu saio pensando assim, o que eu posso contribuir com a vida do meu idoso hoje? O que eu posso trazer para ele de alegria, de novidade, de conversa? Eu sempre procuro entender eles e procuro sempre sair de casa com a memória de que eu preciso contribuir com a vida deles. Ajuda bem a gente, conversa, distrai bem a gente. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a ocupação de cuidador de idosos foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos, entre 2.600 profissões pesquisadas, a alta é de mais de 500%. Um dos motivos é a tendência de envelhecimento da população brasileira. Nos próximos 12 anos, o número de idosos aqui no Brasil pode chegar a 42 milhões. Nesta escola profissionalizante em São Paulo, nos últimos 5 anos, 9.000 alunos se formaram no curso de cuidador de idosos. Eles aprendem as principais limitações que as doenças acabam provocando nos idosos que necessitam de cuidados. Como que eu auxilio a questão do banho, da alimentação, até a parte mais social, a parte de lazer, de entretenimento, para conseguir ocupar o tempo desse idoso também. Em muitos casos, o interesse pela profissão vem de experiências vividas dentro de casa. Tive 2 avós doentes e eu ajudei a cuidar por um tempo. Só que é difícil você cuidar só com boa vontade, né? Aí, como eu gostei de tentar ajudar e fiquei sabendo do curso, aí eu falei, eu vou procurar esse curso para não só ajudar com boa vontade, mas sabendo o que fazer, né? Segundo essa geriatra do Hospital Sírio-Libanês, a função de cuidador ainda não é regulamentada. Mas após o curso, o aluno já está apto a desenvolver a função remunerada. O trabalho com o idoso, necessariamente, ele é interdisciplinar. Um médico sozinho, por melhor que ele seja, não dá conta do cuidado de um idoso. Nós precisamos trabalhar em equipe. E hoje, mais do que nunca, o cuidador faz parte dessa equipe. Ele não, da equipe de saúde, da equipe de cuidados. O coordenador da equipe de transição do governo Zema em Minas Gerais, Matheus Simões, apresentou um relatório que mostra que em 2018 foram aplicados apenas 51% dos 6,2 bilhões de reais previstos em programas prioritários do governo Pimentel. O coordenador da equipe de transição do governo Zema afirmou que 51% dos 6,2 bilhões de reais previstos nos 65 programas prioritários do governo em 2018 foram aplicados e apenas 35% das ações definidas foram executadas até outubro. O relatório parcial sobre o uso dos recursos públicos analisa as áreas de infraestrutura, educação, saneamento e saúde. Nós encontramos algumas divergências, algumas distorções que nos preocupam. Alguns programas que gastaram o dinheiro todo e não entregaram o que era para entregar, outros programas que entregaram tudo o que era para entregar, mas não gastaram dinheiro nenhum. Nós estamos falando aí, gente, ou de deficiência na medida ou de deficiência na orçamentação, na hora de montar o orçamento. De qualquer forma, é caso de preocupação, porque esse é o estado que nós vamos receber. E aí agora é descer lupa, foco nesses 65 projetos para entender por que o descasamento está tão grave. Simões disse que o diagnóstico é fundamental para definir as prioridades do governo Zema. Alguns programas serão sacrificados, mas a gente espera sacrificar aqueles que têm pior performance. É por isso que esse estudo está sendo feito, de forma que na hora que eu chegue lá, no dia 30 de dezembro, e a gente tenha já os relatórios para apresentar aos secretários, eu consiga dizer, secretário, este programa aqui está com resultados muito ruins. Então, se nós formos sacrificar uma parte do orçamento, vamos sacrificar esse programa. Já esse daqui teve resultados excepcionais. Vamos tentar colocar o foco do dinheiro que a gente tem nesse programa. Simões também questionou o fato do governo Pimentel não ter liberado senhas de acesso a dados financeiros do Estado. O chefe da Casa Civil do atual governo explicou por quê. Não há nenhuma obrigação formal ou moral no sentido de que o Estado forneça senha para essas pessoas. Sejam 2.000, sejam 3.000, sejam 1 ou 2 pessoas. Certo? Se é para mera visualização, você está dizendo que é para mera visualização, ele tem acesso direto, como qualquer cidadão, ao portal de transparência, onde estão todas as informações. 2, ele tem acesso direto aos relatórios que estão sendo produzidos pelo Executivo. Aí sim, não é qualquer cidadão, é ele e a Comissão de Transição. Como é ele, a Comissão de Transição e as pessoas dos grupos temáticos terão integral acesso a essas informações, no momento certo. Impressão 3D revoluciona a maneira como produzimos peças e objetos.
Morre aos 77 anos o cineasta Bernardo Bertolucci. Os detalhes em instantes. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. O Lucas Fotos segue acompanhando as tendências tecnológicas e oferecendo o melhor serviço para a sua imagem. Avenida Quintino Vargas, número 82, fone 3671-1135. Cris Boutique, shortinhos, blusinhas, vestidos, calças, bijuterias, semijoias, perfumes, moda plus size e muito mais. Avenida Quintino Vargas, 254 Centro, em frente ao Banco do Brasil. Eletro Neiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Casa de Carnes Paracatu, a casa de carne que dá prêmios pra você. Na compra à vista de qualquer produto, concorra a prêmios. Avenida Olegário Maciel, 1170 Centro. Fone 3671-4191. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681.